Hi, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, eu vou voltar a fazer um vídeo respondendo perguntas, mas também porque eu vou assumir que eu não tenho feito muitos vídeos e tem perguntas aqui de anos. Então, espero que vocês ainda sejam os meus subscribers. Se não, provavelmente a pergunta vai ajudar algum de vocês que vê o meu canal ou que vai ver esse vídeo. Bom, eu tô com as perguntas nesse outro computador, então se eu olhar assim, é porque eu tenho que ver o que eu selecionei. Eu vou começar com a Priscila Vitalino, e a pergunta dela são duas perguntas. Você acha que o mestrado feito aqui no Brasil aumenta muito as chances de conseguir um visto de trabalho em relação a só um bacharelado? A primeira pergunta. Então eu vou responder. Sim, existe o mestrado, a respeito do visto, como eu disse no meu outro vídeo, quando você faz visto, o H1, que é o visto de trabalho, e o Green Card pelo trabalho, eles têm diferentes categorias. Então, o H1, se você tem um mestrado, você entra na categoria de dedicado 20 mil para quem tem mestrados. E aí, se esses 20 mil acabarem, você volta e pega e você tá na fila do resto do H1, do H1B. Então, você tem, vamos dizer, você tem uma prioridade no visto H1. Aí vamos dizer que você pegou esse visto H1, você tá trabalhando e aí você resolve fazer o Green Card. De novo, o EB2, que para brasileiro, assim, o brasileiro em termos de Green Card de trabalho, você tem uma fila que chama Resto do Mundo. Então, você tá nessa fila e o EB3 deve estar por volta de 5 a 8 anos, faz tempo que eu não olho, porque desde que eu ganhei o meu Green Card, eu não fico olhando a fila, mas geralmente é de 5 a 8 anos, não mudou muito. E o EB2, para brasileiro que é o resto do mundo, a gente fala que é na hora. E quando eu digo na hora, geralmente o processo inteiro vai demorar por 1 ano na hora que você faz, até você receber o seu Green Card. Pode ser até 6 meses, mas eu sempre falo 1 ano, que é pra expectativa não ser amanhã. Tem muita burocracia aqui também, e principalmente em respeito de visto. E aí, se você tem mestrado, o EB2 é a categoria que você se aplica. Então, realmente, ter mestrado tem um benefício no visto, porque lembra que os Estados Unidos, a ideia dele ter o visto de trabalho e o visto e o Green Card por trabalho é para você trazer talento com alta qualificação. Então, quanto mais você vai subindo na sua qualificação acadêmica e quanto mais você vai subindo na sua qualificação profissional, a sua qualificação, o tipo do visto, não o tipo, o subtipo do visto muda muda dependendo disso. Desculpa. Longa resposta. Sim, faz diferença. Você tem categorias especiais para quem tem mestrado. Então, se você está no meio do mestrado, pensando em fazer um mestrado, eu recomendo, se você ainda está no Brasil, pensando em vir aplicar para um trabalho nos Estados Unidos. Realmente, em termos de visto, ajuda muito, porque é isso que a imigração americana olha. A segunda pergunta da Priscila. Nos Estados Unidos, os empregados valorizam mais a experiência ou a escolaridade, ou ambos são valorizados igualmente? Bom, eu vou falar a respeito da minha experiência, e só para quem não assistiu os outros vídeos, eu fiz muito, então eu tenho duas experiências, né? Uma experiência é uma experiência profissional, eu contrato muita gente, eu faço muita entrevista, não tanto para minha própria organização, para meu próprio time, mas como para outros times eu faço geralmente entrevista como subject matter expert, que eles falam. Então eu faço muita entrevista, contrato muita gente, eu faço entrevista e converso com gente saindo da faculdade, estagiários saindo da faculdade e gente com 5 a mais anos de experiência. E por outro lado também, antes de eu fazer isso na área profissional, quando eu não tinha um time, quando eu não contratava pessoas, sempre fui fascinada por coaching de carreira, apesar de eu não ser parte de RH, sempre foi um fascínio meu. Então
Eu fiz um voluntariado aqui nos Estados Unidos por muitos anos e servi na board deles. E era um voluntariado para fazer coaching para imigrante que vinha aqui para os Estados Unidos com green card, refugiado, casamento, todos os tipos de green card e não conseguia achar emprego porque a diferença de cultura na hora de fazer entrevista é muito grande. Principalmente se você olha o mundo inteiro, quantas culturas e como é diferente em cada cultura, entrevista e mercado de trabalho. Então a gente falava desde como se vestir para uma entrevista e no trabalho, até fazer o coaching e fazer o que a gente faz mock interview, que é uma entrevista como se fosse verdadeira, mas é eu e o entrevistado e o candidato, e depois eu dou os feedback para ele. Bom, tudo isso para falar que essas são as minhas credenciais. Vale para vocês ou não, eu não sei, mas então eu vou responder na minha própria experiência. A minha própria experiência é o seguinte: nos Estados Unidos valoriza... os Estados Unidos tem uma coisa que é um pouco diferente do Brasil, que o programa de estágio do americano é só o verão. Então o estagiário, ele só vai trabalhar 3 meses. A diferença também é porque ele só trabalha 3 meses. O estagiário, geralmente os programas de estágio não é um programa que nem no Brasil, que você tá no time, você tá fazendo o dia a dia, que é aquilo que você vai fazer se você for contratado. Geralmente os programas de estágio, eles são uns projetos bem específicos para o estagiário. Então, eu acho que é muito difícil e que aí o mercado de trabalho, ele não é muito... ele não é muito propício para gente saindo da faculdade. Inclusive, há uns anos atrás, foi acho que 2 ou 3 anos atrás, foi o ano que mais gente que se formou aqui nos Estados Unidos não conseguiu emprego. Então, o nível de desemprego para recém-formado foi o maior da história dos Estados Unidos. E o motivo... Um dos motivos que muita gente falou e no noticiário é isso. É que as empresas, elas queriam de 3 a 5 anos no mínimo para você entrar, e a pessoa saindo da faculdade não tem nenhum ano, né? Você contra 4 anos, 3 meses dá um ano. Então, com isso, de uns 3 anos pra cá, eu vi a mentalidade, principalmente aqui no Vale do Silício, em São Francisco, mudar um pouco. As empresas têm mais programas de estágio, elas oferecem no final do estágio, se você é o último ano, a possibilidade de estender uma oferta, o que antes não tinha muito. Antes você estagiava e aí no final você voltava e se aplicava. Então eu tô vendo abrir muito mais. Mesmo assim... Geralmente é isso. Se você é recém-formado e você não se formou aqui nos Estados Unidos, você não ter feito um estágio nos Estados Unidos, você tá aí fazendo você tá aí competindo com o pessoal recém-formado daqui que fez o estágio na empresa o ano anterior, ou gente com 3, 5 anos. Então eu vou dizer assim, se você é internacional, como eu era, o mercado de trabalho, a experiência no mercado de trabalho é muito mais valorizado, principalmente porque acima disso você está trazendo a cultura do mercado de trabalho com você. Então um dos motivos que eu acho que eu fui bem sucedida na minha carreira aqui nos Estados Unidos é que eu tinha experiência de como trabalhar no Brasil e como a cultura era de trabalhar no Brasil. E eu trouxe isso, e isso é diferenciado. Não é que eu saí da faculdade, uma estudante, estava aprendendo como trabalhar. Então eu trazia isso, é uma coisa extra, entendeu? O jeito que eu falava, o jeito que eu lidava com pessoa, o jeito que eu pensava, é tudo já vindo de um treinamento que eu tive no mercado de trabalho numa cultura diferente. Isso é muito valorizado. E eu valorizo muito isso quando eu tô quando eu tô entrevistando. Se a pessoa teve experiência internacional, como que ela foi formada, essa experiência dela no mercado de trabalho. Eu não acho que são valorizados igualmente, para ser honesta. Eu acho assim, só vai ser igualmente se realmente a empresa como é que diz? Não, eu não acho que é valorizado igualmente. Eu acho que cada empresa vai atrás do que pra ela acha que o candidato tem talento. E eu acho que depende muito de onde você tá indo. Eu falo de experiência no Vale do Silício. Lembra? Eu só trabalhei nos Estados Unidos, no Vale do Silício e em São Francisco. Eu sei que eu trabalho com outras pessoas em outros lugares e eu sei que é bem diferente. Mas eu acho que no geral
tendo visto tendo participado desses voluntariados que eu falei, tendo contratado muita gente, eu não acho que, pelo menos tecnologia, que é a minha área, eu não acho que a experiência e a escolaridade têm o mesmo peso. Eu acho que no final das contas, se você tá vindo como recent grad, claro que essa escola vai ser importante, mas a experiência. E se você tá procurando um emprego full-time, se você tá competindo com alguém que tem outras experiências internacionais, eu acho que tem uma vantagem. Pelo menos é o que foi a minha experiência particular. Bom, a outra pergunta, que é o Felipe Fonseca. Pesquisa aí nos Estados Unidos tem incentivo, porque porque aqui no Brasil a gente sobrevive como pesquisador. Então, eu não sou muito da área de pesquisa aqui, mas eu posso dizer o seguinte, as faculdades têm áreas de pesquisa, o PhD é muito bem-vindo, inclusive você tem o EB1, né, que eu falei do EB2 e do EB3, tem que ter um EB1. O EB1 é para PhD. Então, o EB1 é para pesquisador. Então, se você, por exemplo, se aplicar para fazer PhD aqui nos Estados Unidos para a área de pesquisa, você também pode, você pode aplicar para o visto, para o Green Card, e ele é EB1, que é quem tem o PhD. Então, depois que você fizer o PhD, você entra nessa fila. Então, eu vou dizer que o pesquisador é muito bem visto aqui nos Estados Unidos. Eles querem bastante pesquisadores. Não é a minha área, é mais uma área de faculdade, mas sabendo as faculdades bem tradicionais aqui nos Estados Unidos e como eles dão valores para pesquisa, realmente, se é uma coisa que você gosta, eu sugiro que você olhe na área que você quer e as faculdades que estão abertas a estudantes internacionais e se aplique, porque eu acho que sim, se dá valor, inclusive a imigração dá valor. O Gabriel Dias perguntou: estou cursando engenharia de produção e eu queria saber como que é o mercado de trabalho nessa mesma área nos Estados Unidos. E o meu diploma brasileiro irá valer alguma coisa? Abraço e obrigados. Bom, é o seguinte, é o que eu falo pro pessoal recém-formado. É difícil dizer se você fez faculdade de engenharia de produção, depende no que você quer trabalhar. Tem várias opções para engenheiro de produção. Então, Gabriel, se você ainda é assinante do canal e você quiser escrever aí nos comments o que seria que você quer fazer como engenharia de produção, eu posso ajudar um pouquinho mais. Como faz tempo que eu saí do mercado, como faz tempo que eu saí da área da faculdade, é difícil lembrar o que a engenharia de produção acaba fazendo, ou mesmo o que você quer fazer. Então, deixa um comentário aí no que seria que você está interessado e eu posso responder. Eu prometo que eu respondo mais rápido. Eu sei que isso daqui faz muito tempo que você mandou essa mensagem. Peraí que eu fui logada fora do meu computador. I'm back. Ok, e a última pergunta, senão esse vídeo fica bem longo, é do Rafael Avelar. Oi Camila, tudo bem? Estou me programando para fazer uma extensão universitária nos Estados Unidos na área de administração, business. Como você disse, depois tenho o direito de fazer estágio por 1 ano. Queria saber, em média, quanto uma empresa paga por mês um estagiário. Eu sei que depende da área, mas queria ter uma base para saber se consigo me sustentar aí só com o dinheiro do estágio. Desde já agradeço a ajuda. Bom, depende. Se você vai estagiar no Silicon Valley, em São Francisco, eu vou dizer que o salário é bom. O salário são 6 dígitos para um estagiário, o que é bem alto e dá para se sustentar aqui com 6 dígitos em São Francisco, mesmo que seja custo de vida bem alto. Outros lugares que eu sei fora de São Francisco, eu tenho um valor que eu tenho na minha cabeça que faz um tempo, foi quando logo de cara uma colega minha que foi estagiária num banco e recebeu uma oferta de trabalho, ela começou com salário de 50 mil ao ano, 55 mil quando ela se mudou de São Francisco. Então o salário de estagiário dela devia ser mais ou menos a mesma coisa
perto disso, porque geralmente o estagiário ganha quase bem próximo do que seria um salário anual, porque o estagiário vai ganhar por hora 3 meses, e aí quando ele recebe uma oferta, pelo menos ele entra num nível que é bem parecido com o salário que ele estava como estagiário. Pode mudar radicalmente, ou pode não mudar. Então tem esses dois, eu sei que são números assim, 56 dígitos, mas é mais perto do low 6 dígitos, fica mais perto dos 100 mil, perto disso. Bom, eu espero que isso tenha ajudado muito. Desculpa pelo tempo que eu demorei, eu mudei de casa, trabalho e tudo mais, então demora um pouquinho pra voltar no ritmo e ter tempo pra fazer isso. Apesar de eu não ter nenhuma mágica pra editar vídeo, que até hoje eu tô ainda aprendendo, mas eu espero que tenha sido útil. Qualquer pergunta, deixa nos comentários e eu vou fazer o possível pra responder mais frequentemente. Obrigada e até a próxima!